Oi pessoal, aqui é o Fernando, então vamos dar sequência nessa série de vídeos sobre algoritmos e programação na linguagem C. Então os dois vídeos anteriores a gente viu como é que funciona funções, passagem de parâmetro com retorno. Então se você não viu esses últimos dois vídeos, eu aconselho que você volte e assista os dois vídeos. E agora a gente vai aprender a diferença entre passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Então até agora a gente viu somente passagem de parâmetro por valor. O que é isso? É que quando a gente tem algum dado no main e a gente passa para uma função ou de uma função para outra, quando a gente altera esse dado, ele só ele só representa esse dado na função. Quando ele volta para a função que chamou, por exemplo, para o main, esse dado não existe. Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, isso aqui. Vamos fazer a nossa estrutura int main return 0. Return 0. Vamos salvar aqui parâmetros. Então vamos pegar aqui um int valor, vai receber 10, e vamos fazer uma função aqui, uma função void chamada altera valor, que vai receber um int valor aqui. Aí ele vai pegar esse valor e vai fazer valor vezes 2. Então eu vou botar aqui, ó, printf valor dentro da função. E vou mostrar ele aqui. Então isso aqui a gente já viu nas aulas passadas como é que funciona. Então se você tem alguma dúvida, tem dois vídeos explicando bem certinho como é que funcionam as funções. Então vamos aqui, altera valor, vou chamar ele e vou colocar valor aqui. E aí, para provar o que é a passagem de parâmetro por valor, então a gente está passando o valor aqui. Então, tudo que a gente fizer com essa variável aqui dentro, ela não vai representar no nosso main. Então vamos botar um printf aqui para vocês conseguirem ver bem certinho. Ó. Valor antes da função. Então botar valor e printf valor dentro da... valor após a função. Então, o que o nosso código vai fazer? Ele vai dar um print aqui primeiro, vai chamar a função, vai alterar o valor aqui dentro e vai mostrar aqui fora. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Vou dar um F9. Olha só. Então, aqui valendo 10, essa linha que mostrou, chamou a função. Viram que a gente fez um vezes 2 aqui, mostrou vezes 2, certinho, 20. Mas ele retornou a função para o main e esse valor aqui do main não sofreu as alterações que foram feitas aqui na nossa função. Então quando a gente passa por valor, tudo que a gente fizer aqui dentro não reflete aqui, então nas nossas funções. A não ser que a gente está retornando, né? Mas assim ele não reflete nada. A gente poderia fazer vezes 200, 2000, por exemplo, fazer, continua o 10. O 10 ele não altera. Aqui a gente vai receber o 10 e tudo, só que aqui não altera. Então por isso que é passagem de parâmetro por valor. A gente está passando somente o valor. E aí a gente tem um negócio chamado passagem de parâmetro por referência. O que é isso? É quando a gente passa a referência da nossa variável. O que é isso? Pensa que a gente está passando o endereço da nossa variável na memória. Então quando a gente passa a referência, aí sim, aí tudo que a gente alterar dentro da função vai refletir no nosso int. Então vamos pegar essa função aqui, vou botar aqui vezes 2, e vamos transformar essa passagem de parâmetro por referência. Como é que a gente faz isso? A gente bota um asterisco aqui. Sempre que a gente for usar essa função aqui dentro, a gente precisa do asterisco. Então vou alterar aqui. Então isso a gente já está trabalhando com passagem de parâmetro por referência. Claro, se eu der um F9, vai dar falha de segmentação. Por quê? Aqui, ó, eu estou passando somente o valor da nossa variável. Então, quando eu passo o valor, é como se eu estivesse passando só quanto ele vale. Por exemplo, sua idade, ou só isso. Então, quando eu preciso passar a referência, eu tenho que botar um e comercial aqui na frente, que eu estou passando a referência. Uma analogia que eu gosto muito, por exemplo, vamos imaginar que você tem 20 reais e você é o main. Daí você dá para um amigo seu 20 reais, você deu para ele. Tudo que ele fizer na função, que você está passando o valor para ele, o valor, tudo que ele fizer com o valor você não vai saber, porque ele gastou.
Agora imagina que você tem um cartão de crédito e dá para ele. Então você está passando a sua referência. O cartão continua sendo seu. Então por isso que quando eu alterar aqui dentro, vai alterar no main. Então tudo que ele gastar você vai sentir. Então olha só. Olha só. Então eu passei, eu tenho uma variável, tenho o altera valor, então eu altero aqui dentro e porque eu estou passando a referência, ele reflete no meu main. Então a partir daqui o meu main já passa a ser 20. Então por isso você tem que tomar cuidado quando estão passando um valor, uma variável por valor ou por referência. Mas quando que eu utilizo isso? Por exemplo, uma função ela só pode ter um retorno. Então, quando você quer ter mais de um retorno, então você pode passar algumas variáveis por referência, que você pode passar 10 variáveis por referência, por exemplo, uma após a outra. Outro caso, por exemplo, você pode precisar alterar esse valor e não precisa retornar o valor, porque ele é um valor que ele vai ser, depois da alteração ele vai ser mantido. Então você pode passar por referência. Então lembrando, quando a gente passa por valor, uma variável, todas as alterações que a gente faz no main não refletem na função que está sendo chamada. E quando a gente passa por referência, aí sim, aí tudo que a gente fizer reflete. Lembrando, a gente precisa deixar sempre os asteriscos aqui que a gente está utilizando e passar o e-comercial aqui. Então isso é muito importante, senão ele vai dar falha de segmentação. Então vamos dar continuidade e vamos fazer um exercício. Faça o algoritmo em C que lê um valor inteiro e apresente o dobro do valor. Exatamente o que a gente fez agora, né? Então, vamos fazer as duas funções novamente, a gente faz junto, e aí a gente vai fazendo junto. Assim, caso você quer testar, dá um pause no vídeo, tenta fazer esse exercício, e aí depois tu retorna aqui para ver como é que foi o resultado. Então, return 0, dobro o valor, ponto C. Então, vamos lá. Então, ele quer que a gente faça o dobro do valor. Então, vamos já fazer leitura e tudo. Então, vou fazer aqui valor. Outro ponto interessante. Aqui não precisa ser a mesma variável. Então, vamos fazer agora com variáveis diferentes. Então, printf, digite um valor para calcular o dobro. O scanf. Então, lembra que nas aulas de scanf a gente olhava... A gente precisava do e-comercial porque a gente está passando o endereço. É a mesma coisa para as variáveis, né? Para as passagens de parâmetro por valor. Então, vamos fazer um void aqui. Dobro por valor. Lembrando que aqui o enunciado pede que a gente sempre mostre o resultado na função main. Então, como a gente vai calcular na função aqui, está passando por valor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar o inteiro para lá, porque não é por referência. Lembrando que se a gente alterar as coisas aqui, não vão ser refletidas lá, né? Então, dado vai receber dado vezes 2 e return dado. Essa aqui é o dobro por valor, né? Então, vamos colocar aqui em cima a nossa função e vamos chamar a nossa função aqui dentro, dobro por valor. Então, valor. Vamos mostrar aqui. Dobro por valor. E barra N, valor. Então vamos dar um F9. Então, 20. O dobro, claro, por quê? Porque eu preciso aqui um resultado. E aí o resultado, eu preciso receber essa minha função, né? Aqui eu estou tendo um return. Então alguma coisa tem que receber. Quando tem um return na minha função, alguém tem que receber o que vem dela, né? Então agora vai funcionar. 20, 40. Certinho, fizemos por valor, tranquilo. Agora vamos fazer por referência. Se a gente fizer por referência, não precisa retornar, né? Porque a gente vai passar o valor por referência. A gente vai passar qual que é o endereço da variável. Então a gente vai alterar diretamente. Então int, deixa eu botar dado. Novamente para ter nomes diferentes para vocês verem. Então aqui, dado, recebe. Dado vezes 2. Exatamente isso. Vou colocar aqui em cima. E aí, dobro por referência. Vamos lá. Dobro por referência. E-comercial, valor. E printf, valor por referência. Então, olha, percebam que aqui a gente já tem algumas diferenças. Aqui eu estou tendo um return, porque eu estou passando por valor, eu preciso mostrar o resultado aqui em cima. E estou passando somente a variável.
aqui não é resultado, aqui eu vou alterar direto em valor. E aqui, aqui é dobro por referência, então eu passo por referência e eu estou alterando esse valor. Então por isso que eu fiz esse aqui depois, né? Porque senão o nosso valor seria diferente. E vou dar um F9. Então, 20. E aí, ó, os dois deram certinho. Um eu passei por valor e outro eu passei por referência. Então, se vocês quiserem testar, tem vários exercícios que vocês podem fazer. Faça o exercício dos vídeos anteriores passando por referência, que é uma coisa que a gente acaba utilizando bastante. Então, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.